E sem grandes novas notícias ou mudanças no mercado, os preços da soja terminaram a sessão dessa quarta-feira, 19 de outubro, bem estável, né? Sem grandes movimentações, oscilações bastante tímidas, mas do lado positivo da tabela. Durante o dia, os preços até testaram algumas baixas até consideráveis, mas recuperaram parte disso. Aqui no Brasil, os negócios estão na mesma toada, de forma bem tímida, eles ainda caminham, e quem vai nos explicar todo esse movimento e como as duas coisas estão conectadas é o analista da Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez, que já está conosco nessa quarta-feira. Luiz, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos. Luiz, te surpreende essa quase uma lateralização dos preços da soja nessas últimas sessões, essas oscilações tímidas, ou durante o dia testando movimentações mais agressivas, mas na hora de fechar o mercado ficando no 0 a 0? Ou faz muito sentido a gente ter esse comportamento dos preços agora? Eu acho que faz sentido, Carla, né? A gente, obviamente, tem alguns fatores ainda que trazem volatilidade para o mercado, né? Esse momento do ano é um momento aí de transição aí, de safra americana para safra brasileira, né? As atenções do mercado, elas estão nessa transição, né? Então, a gente tem, de um lado, a colheita americana avançando lá no cinturão produtor, inclusive agora acima da média, né? Então, por mais que a gente tenha problemas produtivos na safra americana, conforme o USDA vem aí cortando safra aí mês após mês, até nos surpreendendo um pouco, que até a gente acha que é um pouco exagerado, foi exagerado esse último corte do USDA aí com relação à produção americana. Por mais que tenha essas perdas, a safra americana está entrando, né? A sazonalidade de entrada de safra ela sempre aparece, né? Por mais que ela não seja uma safra recorde, é uma safra grande ainda, 117, 118 milhões, e ela acaba pesando sobre os contratos. E mais agora que o ritmo de colheita está acima da média, se recuperou, né, dos atrasos iniciais, e agora está acima da média, então isso pesa sobre o mercado. Então, por um lado, a gente tem isso. Do outro lado, né, nessa transição que eu comentei, a gente tem o mercado olhando aí cada vez mais para a safra brasileira, a safra sul-americana, mas principalmente a brasileira nesse momento, que é uma safra que está com o plantio avançando em bom ritmo, né, apesar de alguns probleminhas aí iniciais em alguns estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul, por excesso de umidade. De uma forma geral, os índices nacionais eles estão, inclusive, acima da média também para essa época do ano. E também é outro fator que pesa, porque, né, a gente sabe aí, a estimativa de produção do Brasil ela é recorde também, né? A gente tem uma área que vai ser recorde e o potencial produtivo nesse momento está mantido. A gente não pode trabalhar com nenhum tipo de perda nesse momento. E se tudo der certo, a gente vai colher uma safra acima de 150 milhões ali na frente. Então, existem fatores que pesam sobre o mercado e impedem que o mercado até ganhe fôlego em cima das perdas produtivas nos Estados Unidos, e eu entendo que o mercado entendeu muito bem, pelo menos a questão já está precificada, essa questão da safra americana, né, balançando perdas com entrada de safra, e é esse 13,50, 14 dólares, é essa faixa que o mercado vem atuando nos últimos dias, e é o que a gente vem esperando que ele continue atuando aí, pelo menos até a gente ter uma finalização do plantio aqui no Brasil e a parte climática comece a ganhar mais força. Tá. Luiz, antes da gente avançar um pouquinho nessa questão da influência da oferta sul-americana nos preços, eu queria entender um pouquinho de você também como essa colheita acima da média nos Estados Unidos versus uma logística americana que nesse momento está comprometida, continua exercendo ou uma pressão sobre os preços ou limitando o potencial de recuperação das cotações ou de retomada para patamares um pouco mais fortes, porque esse intervalo está bem claro, né, como você colocou, entre os 13,5 e os 14 dólares por bushel. Como é que você está colocando na tua análise, na tua conta, essa questão da dificuldade de escoamento dos grãos lá pelo rio Mississippi nos Estados Unidos? Esse é um fator interessante, né, Carla, porque tem ganhado força aí essas notícias com relação ao escoamento da safra americana, que realmente a gente vê alguns problemas, né, pelo nível baixo do rio Mississippi em alguns pontos importantes aí de escoamento da produção, né, onde as barcaças andam no rio. Então, mais um fator, né, que coloca um pouquinho de pressão no mercado e que impede que o mercado ganhe fôlego, né, porque, querendo ou não, se a gente trabalhar aí com a ideia de que o USDA falava de uma safra inicial lá de 124, 125 e agora trabalha com uma safra de 117, esse corte na safra por si só deveria ser suficiente para a gente ter um suporte maior nos preços, né? Mas como a gente tem alguns probleminhas e como já boa parte dessa safra americana aí já foi precificada,
esses problemas agora de escoamento são um fator adicional de pressão, né, além da sazonalidade de entrada de safra. Então, a gente sempre fala que o mercado olha para frente, o mercado antecipa né, o momento da parte fundamental, e é isso que ele fez, é isso que ele vem fazendo. Né? Então, ele já trabalha, já precificou uma safra americana 117, 118, com um escoamento um pouco mais lento, que é o que a gente está tendo agora, e com uma possível menor exportação americana por conta disso, né? Até porque a gente tem uma safra menor. Então, olhando para a safra americana especificamente, o mercado deixa bem claro que a faixa de atuação de Chicago é entre 13 e 14, um pouquinho mais específico entre 13,50 e 14, e que, por si só, alguma novidade aí não está tendo a capacidade de fazer o mercado superar esses 14 dólares aí, mesmo com a quebra na safra americana. Tá. E o potencial para quebrar esses 14 dólares para ir para cima viria, portanto, de alguma complicação efetiva, coisa que ainda não temos, como você já deixou claro, para a safra sul-americana, portanto. Exatamente. Claro, se a gente voltar a ver um movimento chinês aí nos portos americanos, né, novas vendas volumosas sendo anunciadas nas próximas semanas, conforme se espera, né, em uma entrada de safra americana, o mercado até pode vir a superar os 14, mas fôlego para buscar outro patamar é difícil. A gente já viu ele recentemente trabalhando um pouquinho acima de 14, mas sem fôlego para buscar um patamar mais alto. Então, eu diria que sim, eu acho que o único fator, talvez, né, que tenha o potencial para fazer o mercado superar os 14 e buscar patamares mais altos, 14,50, 15, quem sabe, seriam problemas na safra brasileira, seriam problemas na safra sul-americana. Por enquanto a gente não tem, por enquanto, como eu comentei, a safra brasileira ela tá evoluindo bem, né, o potencial está cheio no Brasil, se tudo der certo a gente vai colher uma safra cheia, mas lembrando, né, que a gente tem que ligar um sinal de alerta aí para os próximos meses, aí, próximos 3, 4 meses, porque a gente de novo tem um ano de laninha, e a gente sabe como anos de laninha aí podem ser complicados para a produção sul-americana. Certo. Luiz, que ponto você destaca nesse início de safra aqui para o Brasil? E depois quero ouvir também a sua perspectiva sobre a Argentina, porque a situação por lá me parece estar um pouco mais grave do que aqui, né? Mas nesse início de safra, a gente está com o nosso potencial produtivo mantido, a gente está com uma perspectiva de uma safra enorme, mas a gente tem alguns problemas que ainda são pontuais e que me parece que serão pontuais efetivamente nessa safra, nesse início de plantio. Qual é a tua avaliação desse estágio inicial dessa nova temporada? Eu diria que a gente está com um momento muito bom, um momento inicial muito bom, muito promissor, né, como eu já comentei. Apesar desses probleminhas, que eu acho que são probleminhas mesmo, não são nada amplos aí a ponto da gente se preocupar nesse momento, pelo menos. Obviamente que a gente espera que esses problemas sejam contornados, né, porque excesso de chuva, claro, pode atrapalhar trabalho de plantio, mas de uma forma geral, né, principalmente em anos de laninha, a gente até agradece por a chuva estar aparecendo, mesmo que muito cedo, digamos assim, né? Então é melhor que sobre do que falte nesse momento. Mas, de uma forma geral, eu diria que é bastante promissora essa nova safra brasileira. A gente está aí, como eu falei, em nível nacional, com um ritmo acima da média. A gente vai ter expansão de área em todos os estados produtores do país, então é um ponto de destaque. Eu acho que outro ponto de destaque dessa temporada é a provável recuperação da produção no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, aí, que perdeu mais da metade da safra em 2022. Então, se tudo der certo, a gente vai colher de novo uma safra acima de 20 milhões, 21 milhões, trazendo uma recuperação importante, né, para as finanças, principalmente dos produtores gaúchos aí, paranaenses. Então, eu diria que esses são os destaques, Carla, esse potencial produtivo aí que nos traz aí realmente uma safra muito promissora aí, tanto em termos de produção, como em termos de exportação, como em termos de esmagamento, e também na parte da rentabilidade do produtor. Luiz, como é que isso está influenciando, antes da gente falar da Argentina, o sentimento de comercialização do produtor? Porque eu acho que essas inseguranças que a gente ainda tem, apesar de um começo muito bom, promissor, gosto dessa palavra quando a gente pensa na nova safra, para também levar essa perspectiva para o produtor, eu percebo que quando ele cruza essas informações com o planejamento comercial, com a intenção dele de venda, ele fica ainda muito retraído. É isso que está deixando ele realmente um pouco mais contido nas vendas? Eu diria que o principal fator que está impedindo, né, um melhor ritmo nas vendas brasileiras é o fator preço.
né? Porque, e aí eu comparo a safra disponível, né, ou o restante dela, com a safra nova. Se a gente comparar os preços atuais da safra disponível, né, que está na mão do produtor, aí, que é em torno de mais ou menos uns 20%, um pouquinho menos que isso, para ser negociada, e a safra que ele vai colher, né, a safra nova, a gente está falando de uma diferença de preços aí, em média, de R$ 15, né? Ou seja, safra nova pagando R$ 15 a menos por saca do que a safra disponível. E como a gente tem preços firmes no Brasil e o produtor está capitalizado, porque vendeu bem ao longo do ano, isso é inegável, né? A gente vem com preços crescentes aí ao longo do ano. De novo, a gente atingiu o recorde de preço nesse ano. O produtor está capitalizado, o produtor, obviamente, tirando aí os produtores gaúchos, paranaenses que sofreram né, com as perdas produtivas, o produtor brasileiro está capitalizado, vendeu bem sua safra e tem uma necessidade menor de venda nesse momento. Então, assim, ele tá se dando ao luxo de especular um pouco mais com esses volumes restantes e até mesmo de especular um pouquinho também com os volumes da safra nova, porque ele compara o preço de uma safra com outra e fala assim, não, eu gosto desses 190 aí que me paga a safra disponível no porto e não os 175 que a safra nova está me pagando para março ou para fevereiro, abril do ano que vem. Então, ele fica com isso na cabeça e acaba travando um pouco essas negociações, o que eu acho muito arriscado, porque, de novo, vai ser decisivo o tamanho da safra brasileira para a gente entender os rumos do mercado em 2023. Se a gente trabalhar com uma safra cheia, que é o panorama atual, que é a tendência atual, né, obviamente não trabalhando com perdas ainda, porque elas não apareceram, elas não existem, a gente vai ter preços mais fracos lá na frente, inclusive independente do câmbio. O câmbio pode estar mais alto, se a gente tiver uma safra de 150, Chicago vai sentir, a gente vai ter um Chicago mais fraco lá na frente e o preço vai estar mais fraco lá na frente. Então ele tá se arriscando muito. Eu entendo que, principalmente com relação à safra disponível, agora que a gente está de novo com um momento um pouquinho mais positivo, eu diria que ele tem que avançar na negociação, porque os últimos meses do ano, aí, novembro e dezembro, né, devem ser mais fracos aí no lado da demanda, principalmente pelas paradas de indústrias que a gente tem tradicionalmente no final do ano aí, e tem esse risco para a safra nova que pode pressionar o preço mais à frente. Então, eu acho que o produtor está se arriscando um pouquinho, né? Ele está se dando ao luxo, porque ele está capitalizado, mas eu acho que ele está se cedendo um pouquinho no risco nessa temporada. Esse é um ponto interessante, porque ele entende, portanto, que se ele está segurando agora, que ele pode ter oportunidades melhores. Ou ele só não quer, talvez, perder mais, Luiz. Como é que você está entendendo essa escolha dele? Eu entendi o que justifica a escolha, mas você vê que o produtor acredita em preços mais elevados mais adiante, e te pergunto, claro, na sequência, se você acha que é possível isso acontecer para a safra brasileira ou é cedo ainda para a gente entender? Sim, o produtor ele quer ganhar mais, né? Até porque ele não está perdendo. Com esse preço atual, exato, por mais esse preço de, vamos lá, 175, base Porto, tá? Vou usar o Porto porque daí a gente fala com todas as regiões do país. Certo. 175 Paranaguá, 175 Santos, 175 Rio Grande, Barcarena, enfim. Com esse valor, por mais que os custos tenham subido, ele ainda tem uma margem interessante, tá? Não é a margem que ele teve em 2022, talvez não é a margem que ele teve em 2021, mas ainda é uma margem positiva e interessante. Só que ele está querendo ganhar mais, né? Isso não é nenhum crime querer ganhar mais, exato, mas eu só acho que existe um risco muito grande, porque não é normal ele antecipar tão pouco as vendas da safra nova, né? A gente está falando aí de menos de 20% negociado, sendo que a média é mais de 25%, 30% para essa época do ano. Então, ele está se arriscando mais, apostando que o preço pode subir. Ele pode subir? Pode, mas eu acho que o preço só vai estar mais alto no primeiro semestre de 2023 se a gente tiver problemas produtivos na América do Sul. Não é o panorama que a gente tem, de novo, né? A gente não trabalha com esse panorama. Claro que ele pode acontecer, vai depender do clima aí nos próximos meses, mas nesse momento a gente trabalha com uma safra cheia no Brasil, na Argentina, no Paraguai, com uma recuperação de produção, e safras cheias nesses três países naturalmente podem pesar, podem pesar sobre os preços ali na frente. Então, só se a gente tiver problemas climáticos, eu entendo, para a gente ter uma mudança de tendência, né? Preços mais altos aí, mesmo com uma entrada de safra ali a partir de janeiro, fevereiro. Tá. Luiz, você citou a Argentina. Como é que você está entendendo também e avaliando essa safra nova para os argentinos? Nesse momento que a gente tem já de informação, temos certo atraso no plantio do milho em função da falta de chuvas.
O trigo sofreu demais, né, com também a estiagem, e a gente poderia ter, ou poderia ver, de acordo com algumas análises, que inclusive partem da própria Argentina, alguns hectares convertidos para soja. Você compartilha dessa opinião? Acha que realmente isso pode acontecer? Caso, claro, o clima venha ajudar e traga melhores condições para a produção agrícola argentina daqui para frente? Sim, sim. A tendência, a gente conversa com algumas pessoas lá, alguns analistas lá na Argentina, e a tendência é essa sim. Nós, inclusive, temos um braço de safras lá em Buenos Aires, e o entendimento deles é exatamente esse, né? Esses problemas de milho e trigo, eles podem sim trazer algumas transferências de área para soja, até mesmo antecipação de plantio em algumas regiões, e a gente pode ter e deve ter uma área maior de soja sim. A gente já teria naturalmente uma área maior de soja, mas realmente esse movimento pode ser um pouquinho mais acentuado por esses problemas. E, claro, a gente tem uma questão importante envolvendo, né, a questão dos custos de produção na Argentina, e aí na competição entre soja e milho, a soja sai um pouquinho na frente, né, por usar um pouco menos de fertilizantes, né, da parte de adubos e tal, e isso pode favorecer o plantio de área de soja. Então, assim, de uma forma geral, o mercado como um todo entende, sim, que a área de soja vai se expandir lá na Argentina, e, obviamente, se o clima ajudar, a gente vai ter uma safra aí acima de 50 milhões, 51 milhões, que é o que o mercado está esperando hoje. Luiz, tudo isso já foi absorvido pelo mercado em Chicago, ou a gente ainda tem muita movimentação para acontecer no mercado futuro norte-americano, refletindo todo esse desenvolvimento e consolidação da nova safra sul-americana? Não foi tudo ainda precificado. Eu acho que o mercado ainda está dividindo, como eu falei no início, né, as atenções entre safra americana e safra sul-americana. E a partir do momento que a gente avançar para o final da colheita americana, as atenções, né, ficam centralizadas aqui, e aí sim o mercado, aí, principalmente em novembro e dezembro, vai ter movimentos mais ligados à questão climática sul-americana. Então, assim, se a gente tiver um clima positivo aí ao longo das próximas semanas, meses, o mercado em Chicago pode sentir um pouco sim, então a gente pode ter novos movimentos negativos em Chicago. Caso contrário, né, clima sendo negativo em algum momento, atrasando o plantio ou sendo desfavorável ao desenvolvimento das lavouras por aqui, Chicago vai sentir isso, né, como a gente já viu no passado. Se a gente olhar o gráfico do ano passado, ali meados de dezembro, o mercado ganha força, porque em meados de dezembro a gente começa a consolidar perdas na Argentina, começa a consolidar perdas no sul do Brasil, e o mercado em Chicago ganhou força por isso. Então, assim, esse momento especificamente agora do final do ano, início de 2023, é bastante volátil em cima da questão climática sul-americana. Então, daqui para frente, né, a partir da finalização da colheita americana, o mercado centraliza as atenções por aqui, e a gente deve ter volatilidade em cima desse mercado climático sul-americano. Luiz, para a gente concluir e terminar de amarrar todas as pontas, como é que você está verificando o comportamento da demanda? A gente sabe que a China está ali com problemas com farelo, veio fazer algumas compras aqui no Brasil nos últimos dias, está olhando e observando também o mercado, um pouco mais na defensiva nessas últimas semanas. Como é que está a sua avaliação da demanda agora e o que você está esperando para diante? Eu não costumo ver muitos problemas na demanda. Para mim, sempre quando a gente tem problemas de demanda chinesa, Carla, ultimamente, tá, pelo menos, eles são pontuais, né? Não é nada que fica estacionado no mercado, e eu vejo da mesma forma agora, né? De novo, a gente tem uma tendência de aumento de importação chinesa nessa temporada, então a China vai comprar soja, ela vai comprar de onde tiver mais barato, ela está fazendo isso, ela substituiu algumas compras agora dos Estados Unidos por questões logísticas no Brasil, na Argentina, então ela está se movimentando, ela nunca deixa de comprar, tá? Então, eu não vejo problemas pelo lado da demanda, pelo contrário, a demanda deve ser um grande fator de suporte aí para preços, porque os chineses vão continuar comprando bastante. E, claro, a gente só tem que ver como é que vai ser a competição entre Estados Unidos, Brasil e Argentina, ainda mais agora que a Argentina parece tentar voltar para o jogo, né? A gente não sabe como vai ser aí, quais serão os próximos passos aí com relação à soja na Argentina, né? Com relação a medidas econômicas visando o mercado da soja. Mas a Argentina tenta voltar para o jogo, e querendo ou não, ela voltando para o jogo, ela pode roubar um pouquinho de exportações também dos Estados Unidos. Vai depender muito da competitividade, e aí a Argentina, com esse dólar aí mais valorizado, né, ganha um pouco de competitividade no mercado. Então a gente tem que ficar atento a isso, mas eu não vejo problemas aí com relação à demanda. Se existem, eles são pontuais. Bom,
é mais uma perspectiva importante e positiva, portanto, que pode dar até algum suporte ali para as cotações. Exatamente. A demanda ela deve continuar como um fator de suporte para as cotações. Luiz, obrigada, viu, meu amigo, por estar conosco nessa quarta-feira, por trazer principalmente essas orientações para o produtor, esses sinais de alerta aí para a comercialização da safra nova, que acho que é bem importante dele entender aonde ele está se metendo, quando ele segura um pouco mais esse produto, né, Luiz, que ele pode, em algum momento, deixar de ganhar em algumas circunstâncias, é preciso ter planejamento, fazer suas estratégias para passar por isso menos exposto ao risco possível, né? Exatamente, é importante o produtor ficar atento aí e não arriscar tanto, né, cara? A gente vem falando isso há um tempo, né? Ele tá arriscando muito, ele pode até acertar, mas o risco existe, né? E eu acho que ele pode se proteger um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais nas vendas, porque nesse momento, principalmente, está tudo em aberto, né? Principalmente com relação à safra sul-americana, e isso vai ser decisivo para a gente entender os rumos do mercado em 2023. É isso mesmo. Luiz, obrigada, viu? Boa semana para você, bom trabalho e até a próxima. Notícias Agrícolas sempre de portas abertas para você. Obrigada. Obrigado, Carlos. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, nos trazendo, portanto, esse overview do mercado, mas principalmente esse comportamento do produtor, né? Não se arriscar tanto. Essa é uma frase bem importante e um dos destaques da entrevista do Luiz Fernando, porque o próprio Luiz já vem falando isso realmente em mais entrevistas aqui há algum tempo no Notícias Agrícolas, falando que a gente ainda tem a gente tem rentabilidade para a soja nos atuais patamares de preços que são praticados, mas esse é um comportamento também interessante, essa diferença entre o que se pratica para a soja da soja disponível para a soja da safra nova, deixa o produtor também mais cauteloso, mais na defensiva para avançar com os negócios da safra 22-23. Temos a questão climática no jogo, temos toda a safra 2022-23 em aberto para se consolidar, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, mas o Luiz é enfático ao dizer, o tamanho real da safra brasileira vai ser determinante para a gente entender os rumos que o mercado vai tomar em 2023 e é isso que a gente vai juntos monitorar aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver como é que ficaram as cotações nessa quarta-feira. Números da soja na tela, fechamento em Chicago. Novembro, 13 dólares e 72 centes por bushel, meio ponto de alta. Janeiro, 13,82, subindo 0,75. O março, 13 dólares e 91, 1 ponto mais 75 de alta. O maio, 13,99, 2 pontos mais 25 de ganho. No milho, os preços cederam um tiquinho. Dezembro fecha com 6 dólares e 78, caindo 2 pontos mais 75. O março, 2 pontos e meio de baixa para 6,84. O maio, 6 dólares e 85, caindo 2 pontos mais 75. Mesma perda para o julho, que fecha com 6 dólares e 79. Concluindo com as cotações do trigo, mais uma vez o trigo recuando, fechou com baixas de mais de 8 pontos. O dezembro, 8,41, março, 8 dólares e 59, maio, 8 dólares e 68, julho, 8 dólares e 66 centes por bushel no fechamento dessa quarta-feira. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo e com este boletim, mas as informações continuam chegando para que vocês sejam sempre e para sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Bom descanso para você. Até lá. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.